Como que você vai saber se a relação que você está te fazendo evoluir ou está só ali por um simples conforto? Vamos conversar sobre isso e já entendendo que pode ser uma relação amorosa, pode ser uma relação de amizade, pode ser uma relação com a sua mãe, com o seu pai, uma relação ali paterna, materna, uma relação fraternal, qualquer relação. Esse conceito se aplica para qualquer relação. Eu vou trazer aqui para você 6 sinais que você entendendo esses 6 sinais, você vai conseguir perceber eles na sua relação e que eu desejo de coração que você encontre cada um deles nas suas relações, porque aí sim são relações bacanas e que estão fazendo você evoluir. Se você não encontrar, já fica a dica, seja a pessoa que pratica essas coisas aqui para que a relação chegue a um outro nível. Vamos lá? Eu anotei aqui os meus sinais. O primeiro sinal é a pessoa te mostra o que você não enxerga sozinho. Eu trago sempre um conceito nas minhas aulas de que as relações são um espelho. Nós evoluímos a partir das relações. É o nosso maior laboratório consciencial. Estar perto de pessoas, convivendo com pessoas ainda mais intimamente. Muitas coisas vão aparecer. Se a pessoa que você convive, sua mãe, seu pai, seu irmão, seu marido principalmente, sua esposa, não fica mostrando para você, não te ajuda a enxergar coisas que você não consegue enxergar sozinho ou sozinha, essa relação precisa evoluir em algum ponto. Porque uma relação boa, uma relação equilibrada, uma relação que ajuda de verdade a construir, ela tem isso. Eu com a minha esposa, nós somos assim. Quer dizer que é gostoso eu ficar mostrando para ela o que ela precisa evoluir, ela ficar me mostrando que eu preciso evoluir? Não, muitas vezes não é. Só que a gente consegue crescer bastante. E cada vez que ela me mostra algo que eu não estou enxergando, nós dois ganhamos com isso. Porque eu vou olhar para aquilo, eu vou amadurecer e amadurecendo nossa família melhora. Ela melhora. E a nossa relação ela vai evoluindo com uma conexão, ela vai aumentando essa conexão muito maior do que se ninguém falasse nada para ninguém, só deixasse as coisas acontecer e aí os conflitos muitas vezes aconteceriam e nada mudaria, não é mesmo? Então pensa aí, as suas relações, as pessoas elas te mostram aquilo que você não consegue enxergar, elas falam para você os pontos que muitas vezes você não está enxergando e que deveria ser trabalhado, os pontos de melhoria da sua vida. E aí já vem o segundo sinal emendado nesse primeiro, que é a pessoa que ela te força, bem entre aspas mesmo, a você melhorar. Ela de alguma forma tá cuidando da vida dela, tá melhorando, ela tá se desenvolvendo e você meio que é forçado. Você não tem escolha a não se melhorar também. Porque se você não melhora, você fica para trás. Como é que funciona uma relação amorosa, principalmente, onde só a mulher se desenvolve ou só o homem se desenvolve? Não funciona. Mesmo, um vai acabar sendo carregado, vai virar um peso na relação. Então os dois precisam se desenvolver. E aí é muito interessante olharmos esse sinal, porque às vezes você precisa dessa força. Às vezes você não está com todo o pique, não está com toda a dedicação, tá por momentos mais, né, mais deprê na vida. Só que quando o outro ele tá lá correndo e ele meio que te puxa, ele te incentiva, ele te dá o exemplo, aquilo te força. Só que é uma força benéfica, é algo bom, é que te faz muitas vezes ir para a vida e retomar o próprio ritmo de vida. Então esse é um sinal que eu considero muito importante em uma relação. Um precisa puxar o outro para cima para que os dois cresçam. Os dois amigos, o pai e o filho, o marido e a mulher, a mãe e os filhos, todo mundo precisa crescer de uma forma saudável. O terceiro sinal gera desconforto, porque é a pessoa que ela te confronta com a verdade, mesmo sabendo que isso gera desconforto. Muitas vezes eu vejo coisas que a minha esposa faz e aí eu tento esperar o melhor momento para falar isso para ela, porque eu sei que quando ela ouvir aquela verdade, vai mexer, vai doer, porque é assim comigo também. Às vezes ela fala umas coisas na minha cara e eu fico tipo, caramba, amor. Ok, a gente precisa ouvir. Só que uma relação boa, ela é pautada em pessoas que não mentem pra você. Elas falam a verdade. Porque falar a verdade com amor e com carinho é um ato evolutivo. É um ato mostra que a pessoa se importa com você. E eu me importo muito com a minha esposa, então eu tô sempre prestando atenção para ver
os pontos que ela pode melhorar, que eu sei que ela pode melhorar. Não é a partir do que eu gostaria, entende? Não é uma projeção que eu faço em cima daquela mulher, mas sim eu vejo que ela tem as capacidades. Eu vejo que ela está cometendo alguns erros e que esses erros estão prejudicando a ela. Então, quando eu tenho a oportunidade, eu vou lá e falo, amor, aqui você está se prejudicando. Você faz isso, seria bacana se você não fizesse mais. Olha para isso, perceba como você faz isso. Você tem percebido que você faz isso? E o oposto também é verdade. Ela também faz isso comigo, então isso traz uma base consciencial para essa relação muito grande. Desenvolve uma conexão e uma confiança onde você pode ser você, agir, viver a vida, mas ao mesmo tempo você entende que a pessoa vai estar ali observando e te ajudando a enxergar aquilo que você não enxerga. Porque nós temos algo chamado ponto cego. O ser humano não consegue se observar plenamente. Nós precisamos nos relacionar com as pessoas para aí sim a gente começar a perceber os nossos traços. Porque se a gente ficar sozinho numa montanha, a gente não entende nada. Você vai achar que você é perfeito. Agora, quando você começa a se relacionar com outras pessoas, você começa a perceber coisas. E essas pessoas também. Então, muitas vezes, na observação do outro, ele percebe comportamentos que para você é normal ou que passam despercebido. E aí ele fala, ó, tem tal coisa acontecendo aqui. Você sabia que você agia dessa forma? E aí você fala, não, nem imaginava muitas vezes. Então essa convivência com pessoas que têm coragem de chegar para você e falar a verdade, mesmo sabendo que vai gerar um desconforto ali na relação, é muito bacana. Outro sinal, e esse é um tanto quanto cômico, é você ter vergonha das coisas que você fazia lá atrás. Então, hoje em dia, você se relaciona, você é casado, você é casada, você é ali mais novo, tem a sua forma de se relacionar com as pessoas ou com os amigos, e aí você às vezes para, começa a conversar, lembra como é que era lá naquela época, lá no começo, ou lá quando a gente se conheceu, nossa, a gente fazia tal coisa, meu Deus do céu, aí você tem vergonha, você dá risada. Esse é um sinal de que essa relação fez você evoluir, porque vocês saíram daqui e vieram para cá. Atitudes que você tinha antes, vocês muitas vezes tinham antes, passam a ser vistas como infantis, como cômicas, e gera vergonha. Fala, nossa, eu fazer tal coisa, meu Deus, a gente ia em tal lugar, a gente fazia aquilo, fazia não sei o que lá, ou a gente não fazia alguma coisa, a gente era procrastinador, dormia até mais tarde, postergava um monte de coisa, e aí você olha e fala, nossa, que vergonha, uma vergonha saudável, não é mesmo? Que vergonha de como eu era antes. Que bom que agora eu estou assim. Se isso acontece nas suas relações, cara, é muito bacana porque vocês realmente estão evoluindo. Esse ato de você olhar para trás e ter certas vergonhas, igual eu falei, vergonhas saudáveis, faz com que você veja como você cresceu, como você amadureceu. E a maturidade, ela traz sabedoria. E é isso que nós queremos com consciência. Experienciar, não deixar de experienciar, fazer o que você acha certo, para que depois isso vá maturando e seja o resultado da sabedoria depois de alguns anos. Vamos agora para o quinto sinal, e esse aqui é crucial, assim, no meu ponto de vista, que é você conseguir ser você mesmo perto da pessoa. Isso é um sinal de que essa relação faz você evoluir pra caramba, porque quando você consegue agir de uma forma leve, livre de máscaras, perto de alguém, cara, isso é libertador. Isso facilita muito a evolução, tanto de um quanto do outro. Porque imagine você ter que viver uma relação, uma amizade, uma relação com seus pais ou numa relação com seu cônjuge, onde você não pode falar as coisas que você gosta. Você não pode agir da forma que você gostaria de agir, você não pode pular dentro de casa quando está feliz, você não pode expressar, você não pode às vezes dar um berro, dar uma pirueta, fazer qualquer coisa que o ser humano gosta de fazer. Às vezes você vai gostar de pintar e você não pode pintar. Você gosta de ouvir uma música X e você não pode ouvir uma música X. Que relação é essa? É uma relação de, como é que eu posso dizer, uma ditadura dentro de casa onde você não pode ser você? Isso não é evolução. Agora, quando você pode ser você e a pessoa olha e aceita você como você é, não necessariamente ela precisa entrar na sua onda. A minha esposa adora dançar. Eu já não sou muito fã de dança, então ela dança e às vezes eu danço com ela, às vezes eu não danço com ela. Eu respeito ela como ela é. Eu deixo ela ser como ela é, porque quando a pessoa está colocando a sua essência para fora, não tem coisa mais bonita
você vê um ser humano sendo uma consciência, sendo como ela é, expressando a sua consciencialidade, muitas vezes os traços bons que ela tem, cara, isso é lindo. Então, se hoje as suas relações você consegue ser quem você é e as pessoas ao seu redor conseguem ser quem elas são, saiba que você está evoluindo muito. São relações muito boas e que vocês crescem muito dia após dia. E agora o último tópico, o último sinal, eu vou puxar a sardinha aqui pro meu lado, é claro, porque uma relação que faz você evoluir é uma relação que te inspira a estudar mais sobre você, estudar mais sobre espiritualidade, estudar mais sobre a sua consciencialidade, sobre os seus traços. Se aquela relação te inspira, te instiga a mergulhar fundo dentro de você, fazer suas reciclagens, superar suas dificuldades, ela qualifica ainda mais as suas qualidades. Isso é uma relação de mão cheia. É uma ótima relação. Se você se casa com uma pessoa que estuda, que se aprofunda, que te ajuda, que te inspira e que traz essa energia para dentro da casa, cara, que baita relação. Baita relação. Eu sempre sonhei em ter uma relação dessa na minha vida. E eu falo de boca cheia a felicidade que eu tenho de ter casado com a minha esposa, porque hoje nós dois temos a mesma linha de pensamento. Nós dois sabemos que o desconforto existe, de que várias questões existem, vários sinais que a gente foi conversando aqui, mas que a base de tudo é o estudo, é o autodesenvolvimento, é o desenvolvimento consciencial. Porque no final da nossa vida, ela vai seguir um caminho e eu vou seguir o outro. A hora que a gente sair desse corpinho aqui, ela vai para um lugar e eu vou para o outro. Mas a gente leva toda essa bagagem que juntos nós construímos a partir do estudo, da experimentação, da convivialidade, da reconciliação, do amor que a gente vive e constrói dia após dia. Enfim, esses foram aqui 6 sinais que eu julgo pela minha experiência de vida e pelas coisas que eu estudo que fazem uma relação ser uma relação mais evoluída, que te mostram que essa relação é boa para você e que com certeza vai fazer você crescer muito aí na vida. E é claro que eu fico curioso para saber quais desses sinais tem nas suas relações. Se você é casado ou casada, deixa aqui nos comentários para mim quais desses 6 sinais é o sinal que você mais encontra na sua relação ou qual é o sinal que você mais gosta de ter na sua relação. Eu vou adorar saber.